Boa tarde a todos, nós estamos entrando aí com o Dr. Oscar Chapano mais uma vez com a live atualizada. Ele saiu lá agora pela página da CIENF pelo Facebook. O COAF, ele disse que as pessoas que o Moraes investigou, no caso da Receita, né, que dos vazamentos de dados, falou que não foi os servidores que acessaram, né, foram outras pessoas, né, não os servidores que acessaram os dados dele e que vazou, né, e que essas ordens aí então foram todas ilegais, né, pedindo para colocar aí tornozeleira, pedindo para colocar esse tipo de coisa, medidas cautelares neles, né? E agora o pessoal já está puxando os cabelos para saber como é que vai resolver essa história, né? Então, antes de mais nada, vamos pedir vocês para se inscrever, curtir, compartilhar e fazer as doações pelo Pix. Então vamos entrar mais uma vez com a live com o Dr. Oscar Chapano. Estamos no combate de células terroristas de funcionários públicos engajados na ORCRIM ONU, que estes funcionários públicos de primeiro, segundo, terceiro escalão na estrutura do Judiciário, do Parlamento e do Executivo em 196 países estão ao delipêndio do tesouro dos impostos pagos pelos contribuintes de 196 países. Então nós vemos um grande default financeiro ao qual bancos não conseguem branquear por não estar na estrutura dos funcionários públicos no governo. Os bancos domésticos e os bancos centrais, eles não se encontram na estrutura dos governos de 196 países, até surgir um elemento comum a todos, chamado boas intenções ao combate da destruição do planeta, criando um elemento de proteção planetária otorgado pela ONU, pelo Banco Mundial, a possibilitar recursos para judicialização de atividades, de denúncias, de agressão ao planeta. Tudo isto foi elaborado e estabelecido pela ORCRIM Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, pela comunidade do euro, pela comunidade dos que pretendem branquear, lavar o dinheiro de boas intenções, judicializando contratos de narrativas, de estatutos, de compromisso, de retóricas, roteiros cinematográficos inexistentes. Estão discutindo o sexo dos anjos. Estão discutindo
religião, quando o patriarca Abraão já fez a sua manifestação através de dados específicos, conhecidos pelo planeta, e que narrativas de interpretação hermenêutica de possibilidades criou religiões. A querer arguir os seus manifestos e judicializar estas prerrogativas de lei, estabelecendo como se verdadeiras fossem. Então nós estamos vendo a criação de justificar o roubo qualificado, o mau proceder, as guerras. Estamos já com todas as evidências, fatos, atos e circunstâncias que determinam que qualquer estrutura de governo em 206 países, sendo 196 da ONU e o restante do mundo muçulmano, estão a estabelecer as suas retóricas, os seus julgamentos, mas todos eles estão no combate de células extremistas, terroristas, dentro dos seus próprios governos de estrutura administrativas, a delipêndio de impostos pagos pela população do planeta, e estes procedem a exterminar com esta população. Eles não propõem e estabelecem a finalidade dos recursos arrecadados a que sejam utilizados a infraestrutura, ao bem-estar. Então vamos ao relatório da República Federativa do Brasil. O Brasil arrecada impostos para a saúde pública, para a infraestrutura de educação, de saneamento básico, para estabelecer benefícios a que a população tenha direitos, e esses direitos procedam a ser otorgados com sucesso. E esse dinheiro foi desviado. Hoje, 8 trilhões de dólares. 8 trilhões de dólares. Porque os recursos acautelados, eles estão em dólares.
Então, quando você estabelece o pagamento dos juros da dívida de 8 trilhões de dólares, em que você manda para que sejam entregues a amortização da dívida, ele retorna como aporte financeiro em projetos do BNDES. E estes projetos financeiros entram via Bolsa de Valores, CVN, estabelecido esta autarquia no Rio de Janeiro, eleito pelo executivo presidente vigente. E ele distribui para os bancos domésticos do narcotráfico. Esta triangulação, ela opera para que o dinheiro desapareça, porque não aparece a quem era devido a infraestrutura de água, esgoto, hospitais, segurança pública. É um roubo qualificado. E eles fazem os pagamentos aos que têm outorga de cargos a fiscalizar o mau proceder. Todos eles, por diferentes partidos políticos que estão engajados na estrutura do governo federal do narcopaís Brasil, com o seu terrorista conhecido e se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Óbito, que estabeleceu o primeiro, segundo e terceiro escalão ao delipêndio, ao roubo qualificado, não somente do Brasil, mas também da ORCRIM, Sociedade de Ladrões, Cleptocracia, da ONU, em planos quinquenais, todos já com fatos, atos e circunstâncias investigados por 60 agências mundiais que dão suporte às agências individuais de 196 países da cleptocracia destes funcionários públicos ao delipêndio da administração de cada país. Já todos identificados, com fatos, atos e circunstâncias do crime processado, cujas leis estabelecem que é descaminho, ou seja, eles dizem que o dinheiro desapareceu. Não se sabe onde foi parar, mas nós sabemos onde está esse dinheiro. No enriquecimento ilícito do compadrio de terroristas exterminadores da população do planeta.
são verdadeiros exterminadores. Estão em guerra atômica nuclear e querem negociar para continuar a proceder ao extermínio do ventre muçulmano, porque eles não querem que surja o mensageiro, como também no mundo ocidental, como também no mundo oriental. Então, não podemos permitir que funcionários públicos, membros desta OCRIM global do terrorismo ao delipêndio da raça humana, continue a dominar a administração pública global. E eles mesmos estão em guerra atômica nuclear. A Europa faliu. A comunidade do euro não tem capacidade financeira. A Itália tem que sair da comunidade do euro. Não tem como sobreviver. Os generais que se estabeleceram para a proteção dos seus países criaram uma cleptocracia do cartel dos soles. Delivery do tráfico mundial de drogas, a OTAN, onde venderam armas, munições e dividiram o dinheiro entre esses deliveries do cartel dos soles, que funciona em todo o planeta e que está em guerra atômica nuclear contra os fornecedores da matéria-prima das drogas ilícitas. E não pagaram. Então eles estão em guerra atômica nuclear. Então qualquer obstrução feita no Brasil pelo presidente do Senado Federal, Alcolumbre, alegando que tem que consultar os estudantes, o seu corpo administrativo, a solicitação de parar com os trabalhos é obstrução, é crime em flagrante. Os Estados Unidos da América já se estabelece em toda a América Central, em toda a América do Sul, em toda a América Latina e também América do Norte, Canadá, Groenlândia. Por estar na defesa dos funcionários públicos que receberam pagamento para submeter o cargo administrativo ao delipêndio dos impostos, ao desvio, ao compadrio,
destes poucos representantes, vocês veem que a Ucrânia já leva 4 anos e não trocou presidente. Como também não vai haver troca de presidente numa guerra global nuclear. Então estamos dizendo para vocês que estamos monitorando todo o procedimento, identificando os líderes de cargos que se corromperam e estão sendo levados à prisão. E eles acreditam que vão estabelecer diretrizes através do judiciário, por serem crimes não comprovados pelo descaminho, ou seja, chegou até o cargo dele, ele diz que não recebeu nada, que sumiu o dinheiro, desapareceu no caminho até chegar a ele. Por ser um delito menor de 4 anos, ele responde por um ato administrativo que se perde no julgamento administrativo. Isso não existe mais. E quem colocou essa estrutura do governo federal do narco-estado Brasil é esse sujeito terrorista, óbito, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, seu primeiro, segundo e terceiro escalão, que rouba petróleo do Brasil e manda para Cuba para que seja pago as unidades de guerra da Rússia, do narcotraficante Putin, do narcotraficante Xi Jinping, do narcotraficante da Coreia do Norte. E ele alega que hoje ele tem que pagar os juros de 8 trilhões que saem automaticamente do Banco Central para amortizar a dívida, mas esse dinheiro se perde no descaminho e não é paga a dívida. E é feita toda uma triangulação para que esse dinheiro seja encontrado no patrimônio particular dos ladrões qualificados, funcionários públicos de cargos estabelecidos a liberar esse capital. Todo esse dinheiro está confiscado como espólio de guerra. E quem é o proprietário? Quem identificou e que declarou guerra atômica nuclear contra estes elementos. Cortou na própria carne. Estados Unidos da América. E estabeleceu que durante 15 anos a atual administração do senhor Donald Trump, do governo, permaneça ao combate desta prática.
Então, recursos tem. E vocês perguntam, e eles estão com esse dinheiro? Não, não estão com dinheiro. Por isso que eles estão a roubar. E não sabem o que fazer. Querem conversar, se reúnem e estabelecem novas formas de roubo entre eles, como o Banco Master, que pegou todos os precatórios do planeta, ou seja, títulos a serem pagos algum dia, quem sabe, se o mundo ainda existir, e que são colocados como se tivessem capital. E eles alegam que pode ser judicializado esse título. Mas esse título, ele existe? Existe. E também existe vários dublês, ou seja, foi impresso 3, 4, 5, 6, 10, 20 mil títulos iguais, com as mesmas assinaturas dos bancos centrais, com a mesma numeração, e é dado de presente aos líderes, presidentes de países, de 196 países, que descobriram que esse título não tem valor. Eles precisavam de um banco que não poderia ser o banco dos BRICS, porque o dinheiro que entrou na China não sai. Então eles criaram um Master. Então esses títulos de precatórios e pré-precatórios, ou seja, futuros precatórios a serem pagos dos dublês, foi negociado. E agora atingiu o Banco Bradesco, sócio do Comando da Capital, terrorista, sócio do Jorge Soros, do Itaú, que todos eles foram judicializados pelo BRB, alegando que as ações em cautela do Banco Master não podem fazer parte do espólio de delito cometido contra a população global, a população do Brasil e do planeta. E que eles não podem exercer este acautelamento. E estão procurando outro banco, que já encontraram. E que foi objeto de busca e apreensão na quinta-feira, dia 25, dia 26, o flagrante foi no dia 25 e o procedimento federal foi no dia 26, que está abafado, não aparece na televisão. O BMP, em São Paulo. Tudo já com provas, fatos, atos e circunstâncias. E que os gestores desta administração, os que dão a averbação jurídica, é o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal.
muito me cometeu o sentimento de data vênia, uma magistrada aposentada do Tribunal do Trabalho alegar que o seu rendimento salarial não lhe permite possuir capacidade para comprar um carro, para se alimentar, mas é o mais alto salário pago a todo o magistrado federal, municipal, estadual. Se você, magistrado, procedesse na fiscalização do crime, todos viveriam muito bem, porque o dinheiro teria valor. Seria todo ele comedido de impostos que estabelecem a saúde pública, o remédio gratuito, as cirurgias. E hoje em dia, os frascos de urina para realizar prevenção são relavados por funcionários que não são pagos para proceder dessa forma e que são agredidos e que não receberam salários há mais de 5 meses, com anuência de que futuramente serão pagos. E estes funcionários se corrompem. A venda de órgãos, a venda de óbitos para as funerárias. É um crime continuado contra a humanidade. É um crime que o Tribunal Penal Internacional estabelece como extermínio da raça humana. A pena é capital. Então estamos em guerra atômica nuclear. O Brasil declarou guerra aos Estados Unidos da América. A China invadiu o Peru. A China invadiu o Chile. Não consegue invadir o México. Não consegue invadir a Colômbia. Não consegue invadir a Venezuela. Por quê? Porque já está tomado. E vão permanecer a administração dos Estados Unidos da América durante 15 anos, com os mesmos gestores, otorgados há 1 ano. Então, nós vamos proceder contra vocês aqui no Brasil. Você dirá, por que vocês não pegam eles todos e procedem com execução sumária? E você vai colocar quem no lugar dele? Outro que vai querer proceder da mesma forma? Não. Deixa esse que já está identificado e que sabe que se ele continuar, será eliminado. Porque não é contra a ideologia, é contra o resultado.
E qual é o resultado? Extermínio da raça humana. Através do fentanil, que é um analgésico que extermina a população, 2% no corpo humano, te mata. Você não sente. Você vai fumando na maconha, você vai tomando no teu remédio para dor de cabeça, você vai tomando esse analgésico, ele acumula e você morre. E isso está sendo dado e distribuído pela China. E o que é pior, contaminado, mofado. 10% da população dos Estados Unidos está toda ela contaminada. Então foi colocado esse remédio fentanil como substância letal mundial. Entendeu? Estou sendo claro? Então nós estamos combatendo os exterminadores da humanidade. Se você utiliza a estrutura do governo para o seu enriquecimento e para o extermínio da população mundial, nós chegamos até você. E vamos proceder. Temos 15 anos para isso, 15 anos. Então você, magistrada aposentada que recebe como magistrada aposentada R$113 mil. 113 mil reais. O valor do salário é R$43 mil, que tem que ser deduzido imposto de renda. Os outros que vinham por debaixo do pano não pagavam imposto de renda, mas você era obrigado a pagar a rachadinha do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal em dinheiro vivo. A cada palestra dos ministros do Pleno do Supremo, todos receberam dinheiro vivo. Dinheiro vivo, não é depósito, é dinheiro na mão, em maletas. E tudo isto com fotos, com áudio, vídeo, contabilidade, tudo, por 60 agências de inteligência, e que fazem um relatório que estabeleceram em toda a América Central, América do Sul, América do Norte, no Oriente e no Ocidente, a intervenção de 15 anos ao combate da guerra atômica nuclear. Vocês acham que vai sobrar alguma estrutura de algum edifício do Irã? Você viu o que aconteceu na faixa de Gaza? Não existe a Palestina, não existe cidadão da Palestina, não tem documento. O nome dele não está lá. São tribos terroristas que ninguém quer. E quem edificou os túneis e quem edificou os imóveis foi a Odebrecht, Nova Honor, que está funcionando agora na África, com a China. Acabou. Alcolumbre, você sabe que
todos vocês. Quanto mais tempo demorar, pior. Você antecipa. Entendeu? Então, esse falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva mandou petróleo para que as embarcações da Rússia estejam no porto de Mariel, querendo confrontar os Estados Unidos da América, 123 países do Tribunal Penal Internacional com suas forças de exército, marinha aeronáutica, e você vai dizer, mas eles são submissos ao governo local? Quem disse? Quem disse, meu amigo? Nós estamos com todas as provas irrefutáveis e não tem para onde correr. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, é meu Pix de sobrevivência, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-447-34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 55, que é Brasil, 10, que é Rio de Janeiro, e o número do Pix 997420789. Nos ajudem, por favor, para poder sobreviver. Todo o meu capital eu venho combatendo esta Orcrim global. Por favor, vigiem as praias do Oceano Atlântico, porque vão ser invadidas por norte-coreanos, que nós vamos fazer o possível para eliminá-los antes que cheguem nas praias. Mas, se eles desembarcarem, tenha certeza que você vai estar tomando sol com sua família, com seus filhos, e todos serão degolados por este procedimento de terror para submeter o país e trucidar a população a ser substituída pelos seus. Deu para entender? Está entendendo o que eu estou falando? Estamos em guerra atômica nuclear, não é brincadeira. Entende ou não entende? Não tem para onde correr. Ou você muda ou você morre. Você tem o livre-arbítrio. Você escolhe. Como diz o senhor Bukele, se o governo não consegue combater estes terroristas, é porque ele faz parte do terrorista. A administração do país dele está ótima. A infraestrutura de bens coloca como se eles fossem
superavitários, e todos dizem de onde ele está tirando esse dinheiro todo. São dinheiro tudo revelado. Entenderam? Porque eles, quando esse falsa identidade ele chega e ele começa a distribuir dinheiro, mas quando ele chega e não tem dinheiro para distribuir, ele é convidado a se retirar. Ele é expulso e tem mandado de prisão internacional. E claro, o narcotráfico quer o dinheiro e vai começar a matança. Se preparem. Os seus associados vão matar vocês. Não tem como proceder. Vocês têm que pedir para serem presos urgentemente. Sabe o que é urgente? Ninguém vai ficar imune. Por favor, nos ajudem. Não viva se martirizando e se mortificando pelo que já aconteceu. O que aconteceu pertence ao passado. Morreu, não existe mais. Então não se mortifique. Não pense no passado, o que já passou. Não fique ansioso, querendo saber do futuro, como vai ser, porque ele não existe, ainda não chegou. Seja o seu proceder hoje, com a única real premissa verdadeira: eu sou o que sou. Eu faço acontecer. Eu sou o que sou. Responsável. Ninguém vai dizer o que eu sou. O que sou. Ninguém. Ouviram? Entendeu? Porque você tem o livre-arbítrio. Se você se deixar levar por estes exterminadores da humanidade, você é um deles. Se você trabalha para eles, você é um deles. E são poucos, hein? Em compensação da humanidade toda. Imagine a humanidade toda como vocês exterminam nos hospitais. Cobrando impostos, colocando todo mundo a morar na rua, a serem torturados, a verem os edifícios caindo e alegando que as pessoas foram morar lá por causa da infraestrutura, que não tem esgoto, não tem água. O risco é de quem está morando lá? Não. O risco é seu, prefeito, governador,